Capítulo 5. O mistério do rito. Se o rei de direito divino era o centro do Estado tradicional, o que ligava as partes e atividades individuais a este centro e fazia participar os indivíduos na influência transcendente pertencente ao chefe era um duplo elemento: o rito e a fidelidade, fides. O rito foi o cimento originário das organizações tradicionais pequenas e grandes, consideradas segundo a sua dimensão não naturalista, indicada mais adiante. Aquele cabia sobretudo ao rei. Era depois prerrogativa das castas aristocráticas ou sacerdotais, da própria magistratura. Para os magistrados, os gregos tinham uma expressão que significava os que devem realizar os sacrifícios. E, finalmente, dos patres, dos chefes de família. Em todos estes casos, o privilégio do rito era sempre o fundamento mais sólido da autoridade e da dignidade hierárquicas. Os ritos e os sacrifícios eram determinados por normas tradicionais minuciosas e severas, que não admitiam nada de arbitrário nem de subjetivo. Eram imperativos, ius strictum. O rito ou sacrifício descurado, realizado por pessoa não qualificada, ou cumprido de maneira não conforme às regras tradicionais, era um princípio de desventura. Remetia para o Estado livre forças temíveis, tanto na ordem moral como na material, que para os indivíduos em si, quer para a coletividade. Em contrapartida, pode-se dizer, no mundo clássico, que o sacerdote do fogo sagrado, com o seu rito, dia após dia, salvava a cidade. Estabelecer os ritos, segundo a tradição extremo-oriental, é a primeira entre as três coisas consideradas de maior importância pelo governo de um império, sendo os ritos os canais através dos quais se podem atingir as vias do céu. Na tradição hindu, os lugares sacrificiais são considerados como as próprias sedes da ordem, Rta, e é bastante significativo que a expressão Rta, entre os iranos Artha, surja em ligação com concepções análogas, como raiz na mesma palavra latina, ritus, ou seja, ação ritual. Não havia ato da antiga vida tradicional, tanto individual como coletiva, a que não se ligasse um elemento ritual determinado, como seu sustentáculo e guia, vindo de cima e como elemento transfigurante. A tradição dos ritos e dos sacrifícios, tal como a das próprias leis, que frequentemente se confundia com ela, ius sacrum, referia-se, pois, tanto na ordem privada como na pública, a um ser não humano ou que se tornara não humano. Tudo isto é terra desconhecida para a mentalidade laica moderna, pela qual todos os ritos, mesmo quando não considerados como superstição superada, valem como simples cerimónias, apreciáveis no máximo pelo seu valor simbólico, estético ou emocional. Valerá, portanto, a pena determos-nos a considerar alguns dos aspectos e significados desta forma do espírito tradicional, dos quais, aliás, seremos reconduzidos aos pontos bases já esclarecidos. Sobre o sacrifício, num texto cuja antiguidade não se pode pôr em dúvida, lê-se que o Brahman, que na origem era todo o universo, criou uma forma mais elevada e mais perfeita de si próprio, de que provieram os deuses dos guerreiros, Indra, Mitra, etc. Esta autossuperação da força originária do mundo, dada como origem de identidades consideráveis como arquétipos celestes da realeza divina e triunfal, está estritamente ligada à essência de toda uma classe de sacrifícios. Não é diferente a ideia que se encontra num ciclo de outros mitos, em que se denuncia uma identidade fundamental entre os heróis e os deuses e personificações das forças do caos, contra as quais eles lutam vitoriosamente. É a mesma consideração de uma força primordial que reage contra si própria, que se liberta e ascende a um modo superior de ser, que define o seu aspecto propriamente divino, a Upanishadica forma mais elevada e perfeita de si mesma, frequentemente manifestando-se numa lei, num princípio de ordem. Daí que, no plano universal, como, por exemplo, o caldeu Marduk, vencedor do demónio do caos Tiamat, seja um ordenador cósmico, e na cosmogonia hindu, seja como a Ashes, Tapiate, que a força-vida produz o da criação.
Na tradição nórdica, exprime-se a mesma ideia pelo sacrifício de Odin à árvore cósmica Yggdrasil, sacrifício devido ao que ele retira do abismo a ciência transcendente contida nas runas e prospera. Além disso, numa particular redação do mito, Odin, concebido como o rei, aparece como aquele que, com o seu sacrifício, indica a via que conduz ao Valhalla, ou seja, o tipo de ação que pode fazer com que se participe de imortalidade heroica, aristocrática e urânica. Conforme o seu sentido originário, o tipo de sacrifício a que nos referimos corresponde a uma ação do género geradora de um deus ou de um herói, ou à repetição desta, ligada à tradição sacrificial relativa a esse deus ou herói. Repetição essa que renova a força eficaz daquele deus, ou a reproduz e desenvolve na ordem de uma dada comunidade. Na tradição egípcia, estes significados têm uma expressão essencial. Nesta, Osíris é concebido como o que teria ensinado aos homens os ritos, bem como a arte sacra e simbólica da construção dos templos. Mas ele é o deus dos ritos, dado que ele mesmo, o primeiro entre os deuses, passou através do sacrifício e conheceu a morte. O seu assassínio e dilaceração por parte de Seth é posto em relação com o seu ser o primeiro a penetrar no incógnito da outra terra e tornar-se um ser que conhece o grande segredo. O mito tem o seu desenvolvimento no tema de Horus, filho de Osíris, que ressuscita o pai. Ele encontra os ritos apropriados, Ku, que devolvem a Osíris passado para outro mundo, no sobrenatural, no sentido próprio, a forma que ele tinha possuído anteriormente. Com a morte e com os ritos, Osíris, o primeiro de todos os seres, conheceu o mistério e a vida nova. Esta ciência e esta vida passaram a ser desde então privilégio dos seres que são considerados divinos. É deste ponto de vista que se pensava que Osíris teria iniciado os deuses e os homens nos ritos sagrados. Ele tinha mostrado aos seres do céu e da terra como se passa a ser Deus. Desde então, o culto prestado a todos os seres divinos ou divinizados consistiu em repetir o mistério de Osíris. Isto acima de tudo em relação ao rei, não só o rito da entronização e o solene trintenal do Sed, mas também o culto cotidiano destinado a renovar no rei egípcio a influência transcendente ligada à sua função, repetem o mistério sacrificial de Osíris. O rei põe-se como tal e presta culto a Osíris, reconstruindo-o, renovando ritualmente o seu falecimento e vitória. Assim do rei, dir-se-á Horus, que modela o pai, Osíris, e também o doador de vida, Diank, o que com o rito faz surgir a vida divina, realmente como o sol. O soberano faz transformar em Horus, o ressuscitador de Osíris, ou Osíris ressuscitado. É numa base não muito diferente que nos mistérios, os iniciados frequentemente tomavam o nome do Deus, a partir dos quais tinham sido fundados esses mistérios, reproduzindo a iniciação, o mesmo tipo de ato constitutivo da essência do Deus e determinando assim uma semelhança na lógica de natureza, dada noutros casos, figuradamente, como encarnação ou filiação. Mas isto é igualmente válido para o rito mais em geral. Para o dedicado ao herói, ou chefe de estirpe, a quem as linhagens patrícias tradicionais com frequência faziam remontar a sua origem não material e o princípio da sua categoria e do seu direito, para o rito do culto dos fundadores de uma instituição, de uma legislação ou de uma cidade, se considerados como seres não humanos. Também nestes casos, se intervia na sua origem uma ação análoga ao sacrifício, produtora de uma qualidade sobrenatural, que permanece como herança espiritual potencial na estirpe, ou como alma aderente a essas instituições, leis ou fundações. E ritos e cerimónias vários servirão precisamente para atualizar e alimentar aquela influência originária, que pela sua própria natureza surgia como princípio de salvação, de fortuna e de felicidade. Esta clarificação do sentido de uma classe relevante de ritos tradicionais permite já fixar um ponto importante. Nas tradições das civilizações ou das castas que têm um carisma urânico estão presentes dois elementos. O primeiro é material e naturalístico. É a transmissão de algo que tem a ver com o sangue e com a raça, ou seja, de uma força vital que vai buscar a sua origem ao mundo inferior,
com interferência de influências elementares e coletiva ou ancestrais. O segundo elemento vem de cima e está condicionado pela transmissão e pela execução ininterrupta dos ritos, que contém o segredo de uma certa transformação e dominação que se realiza no referido substrato vital. Esta é a herança superior que permite confirmar e desenvolver a qualidade que o avô divino ou estabeleceu ex novo ou atraiu de uma ordem para outra ordem, e com a qual começa propriamente quer a estirpe real, quer o Estado ou a cidade ou o templo, quer a casta, a gens ou a família patrícia, conforme o aspecto sobrenatural e de forma dominante sobre caos, que tudo isto apresentava nos tipos superiores de civilização tradicional. É por isso que os ritos bem podiam surgir, segundo a fórmula extremo-oriental, como expressão da lei celeste. Considerando em si a ação ritual por excelência, o sacrifício, na sua forma mais completa, como tipo podemos fazer referência ao védico, podem-se diferenciar três fases. Em primeiro lugar, uma purificação ritual e espiritual do sacrificador, destinada quer a fazê-lo entrar num contacto real com as forças invisíveis, quer a propiciar a possibilidade de uma relação ativa com respeito àquelas. A seguir, vem um processo evocatório que produz uma saturação das referidas energias na pessoa do próprio sacrificador, ou de uma vítima, ou de ambos, ou ainda de um terceiro elemento, variando de acordo com a estrutura do rito. Finalmente, existe uma ação que determina a crise, por exemplo, o matar a vítima, e que realiza o Deus a partir da substância das influências estabelecidas. À exceção de casos em que o rito se destina a criar uma nova entidade que sirva como alma ou gênio para uma nova tradição, ou também para uma nova cidade, um novo templo e assim por diante. Pois também a construção das cidades e dos templos, tradicionalmente, tinha com frequência uma contrapartida sobrenatural. Aqui temos algo como um abrir e voltar a fechar. Ou seja, renova-se evocativamente o contacto com as forças inferiores que servem de substrato a uma divinização primordial, mas também a violência que as arrancou a si próprias e as libertou numa forma superior. Compreende-se agora o perigo que apresenta a repetição de um rito tradicional e a razão pela qual o sacrificador podia ser chamado macho-herói. O rito que falha, ou que aborta, ou que se desvia de qualquer maneira do seu modelo originário, fere e desagrega um Deus. É sacrilégio. Alterando-se uma lei, quebra-se um sigilo de domínio sobrenatural e retornam ao estado livre forças obscuras, ambíguas e temíveis. Mas também o rito descurado tem um efeito do mesmo género. Reduz a presença de Deus nas relações com os culpados e, correspondentemente, reforça as energias que nesse mesmo Deus se apresentavam domadas e transformadas. Abre as portas ao caos. A ação sacrificial, reta e diligente, pelo contrário, foi considerada como aquilo com que os homens sustentam os deuses e os deuses os homens, para o bem supremo de ambos. O destino dos que deixaram de ter ritos são os infernos, ou seja, retrocedem da ordem sobrenatural de que se tinham tornado participantes para os estados da natureza inferior. A única a não criar vínculo, afirmou-se, é a ação sacrificial. Olímpio Doro escreveu que o mundo é um grande símbolo, porque apresenta sob forma sensível realidades invisíveis. E Plutarco, entre as coisas de uma ordem superior, tal como entre as coisas naturais, existem laços e correspondências secretas, que são impossíveis de julgar senão com a experiência, as tradições e o consenso de todos os homens. Eis a expressão característica do esoterismo hebraico. Para que se produza um acontecimento cá em baixo, é preciso que se realize um acontecimento correspondente lá em cima, sendo tudo cá em baixo um reflexo do mundo superior. O mundo superior move-se pelo impulso deste mundo inferior e este a partir daquele. O fumo dos sacrifícios que sobe cá de baixo acende as lâmpadas de lá de cima, de maneira que todas as luzes brilham no céu, e é assim que todos os mundos são abençoados. Esta pode-se chamar a profissão geral de fé da civilização de tipo tradicional. Para o homem moderno, as causas e os efeitos
encontram-se ambos no plano físico, no espaço e no tempo. Para o homem tradicional, o plano físico, pelo contrário, só contém efeitos e nada se produz no aquém que não se tenha produzido já no além, no invisível. E é também sob este aspecto que se vê o rito inserir-se e predominar soberanamente por entre a trama de todos os atos, de todos os destinos e todos os modos da vida tradicional. Preparar por meio de ritos, factos, relações, vitórias e defesas, em geral, causas no invisível, era a ação por excelência, separada da qual toda a ação material era prejudicada por uma radical contingência e a própria alma do indivíduo estava insuficientemente protegida em relação a forças obscuras e inacessíveis, atuando dentro das paixões, dos pensamentos e das tendências humanas, do indivíduo e da coletividade, e por trás dos bastidores da natureza e da história. Juntando estas considerações às anteriores, o facto de, tradicionalmente, o exercício do rito aparecer como um dos princípios fundamentais na diferenciação hierárquica e, em geral, estar em estreita relação com todas as autoridades, tanto na ordem do Estado como na da gens e da própria família, surge como não sendo nada extravagante. Pode-se rejeitar o mundo tradicional em bloco, mas não é possível negar a íntima e lógica ligação de todas as suas partes, uma vez que se conheça o seu fundamento.